Olá, pessoal do nono ano, é um prazer revê-los. Vocês sabem que a partir de sexta-feira a professora Noélia entrou em licença e eu vou substituí-la nessas aulas de história, certo? De acordo com os arquivos que foram me passados, ela concluiu Revolução Russa e nós vamos iniciar com crise de 1929. Uma dica, pessoal, no nosso trabalho agora no tutorial, vocês devem ler o capítulo, grifar as palavras que não entenderam, os trechos que acharam mais importantes, às vezes alguma palavra estrangeira, e no tutorial eu posso ajudá-los. Não se esqueçam que no site do Objetivo vocês têm os exercícios comentados, a correção dos exercícios comentados com gabarito. Então usem muito o site do Objetivo, que é muito bom, ok? Mas no tutorial estou à disposição, tanto em atualidades quanto em história, ok? E vamos iniciar então a nossa aula de hoje, que é a crise de 29. Para nós entendermos melhor esse acontecimento, nós temos que saber que o sistema capitalista ele passa por crises periódicas. A última das grandes crises foi em 2008, uma crise, uma bolha imobiliária que começou nos Estados Unidos e acabou atingindo todo mundo. Agora, uma nova crise se avizinha, provocada pelo coronavírus, A gente está vivendo esta crise intensamente, mas nós não sabemos o desenlace. Mas até hoje, a maior das foi a de 1929. As raízes, as origens da crise de 29, elas estão na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o assunto que nós já estudamos, nós tivemos um embate, um conflito de proporções globais pela primeira vez entre duas grandes alianças, Nós tivemos a Tríplice Aliança, que tinha Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, que tinha a Inglaterra, a Rússia e a França, e demais países aliados de ambas as partes. Acontece que os Estados Unidos da América, quando a guerra se iniciou, eles eram neutros. O que quer dizer neutro? Eu não estou de lado nenhum. Eu sou amigo dos dois lados. E os Estados Unidos vão se aproveitar do conflito para expandir suas atividades econômicas. Por quê? Os países estavam em guerra sujeitos à destruição. Fábricas, plantações, mortes, doenças. Enquanto isso, o território americano estava praticamente intacto. E os Estados Unidos souberam se aproveitar desse momento. Tanto que a produção industrial e agrícola americana era para abastecer os países em guerra. As indústrias e a agricultura americana vão ficar a pleno vapor, certo? Para abastecer os países em guerra. Então, eles precisam de aço, veículos, armamentos, trigo, milho. Os Estados Unidos vendiam. E outro, como eu sou um país neutro, eu posso vender tanto para a Alemanha quanto para a Inglaterra, tanto para a Áustria quanto para a França. Ninguém me fez nada. E além desse fornecimento de mercadoria, grandes empréstimos, grandes somas de dinheiro. Portanto, o crescimento da economia americana foi simplesmente fantástico. Provavelmente nunca nenhum outro país terá um crescimento igual, certo? O crescimento era na casa dos milhares. Então, a produção de aço cresceu 3.000%. A produção de trigo cresceu 1.200%. A produção de borracha cresceu 800%. Eram crescimentos hiperbólicos. Por que esse crescimento super? Os Estados Unidos produziam para abastecer o seu mercado e os países em guerra. Ele produzia para abastecer o seu grande mercado e os países em guerra. Certo? Então, isso foi um período de prosperidade, um período de felicidade. Pleno emprego, tinha emprego sobrando, os funcionários ganhavam bem, até um operário comum, gente, ganhava muito bem. Ele tinha lá sua casa própria, eletrodomésticos, que eram novidades no momento, e o tão sonhado automóvel, certo? De cada 100 automóveis produzidos no mundo, 70 automóveis eram produzidos nos Estados Unidos. Dá para ter uma ideia do poder da indústria americana. E esse período de sucesso acabou ganhando um nome. Recebeu o nome de American Way of Life. American Way of Life.
o estilo de vida americano, o modo de vida americano. Essa propaganda bombardeava os Estados Unidos imensamente. E os Estados Unidos prosperando, progredindo. Ele produzia para abastecer o seu mercado e os países em guerra. Só que nós sabemos que a guerra não durou para sempre. Em 1918, 11 de novembro de 1918, a guerra terminou, a Primeira Guerra. Beleza, o que vai mudar? Na prática, nada. Por quê? Porque quando terminou a guerra, não havia mais combates, mas a Europa estava devastada, destruída. É só imaginar, gente, quase 20 milhões de mortos, certo? 20 milhões de mortos. A economia, o setor de transporte, ferrovias, navios, rodovias, tudo afetado, doenças, a Europa devastada e a produção industrial americana continuava em alta. Os Estados Unidos produzindo para abastecer o seu mercado é a Europa, o seu mercado é a Europa, certo? Mas e aí? Não há felicidade que dure para sempre. Mas os Estados Unidos soube aproveitar isso. O American Way of Life, o estilo de vida americano, certo? Os Estados Unidos acharam que nunca teria fim essa prosperidade. Só que o problema, né? A gente sabe que não há mal que dure para sempre. A partir de 1925, 1927, a Europa começa a se recuperar. Aquela fábrica destruída, ela volta a produzir. Aquela terra que estava toda afetada pela guerra volta a ser cultivada. Então, devagarinho, a Europa começa a se restabelecer, se reerguer, se reconstruir. Então, entre 1924 e 1927, tem início a reconstrução da Europa. Bom, se a Europa volta a produzir mercadorias industriais e agrícolas, ela não vai precisar tanto dos Estados Unidos. Então, conforme ocorre uma recuperação parcial da Europa, ela deixa de comprar produtos dos Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, o que acontece? Nada. Eles continuam produzindo intensamente, a todo vapor. Produção para abastecer o seu mercado é a Europa, que não está mais em guerra. Seu mercado é a Europa. Mas como a Europa já está produzindo, o que vai ocorrer? Num determinado momento, as mercadorias começam a sobrar. Nem tudo que os Estados Unidos produz é vendido e começa a sobrar. No primeiro momento, eles acharam que seria passageiro. Mas a Europa está se recuperando de uma maneira constante. E essa sobra de mercadorias industriais e agrícolas começam a acontecer. O que vai acontecendo? Você tem uma fábrica, você produz, um exemplo, tecidos. Você vendia tecidos para o seu mercado, o mercado aqui nos Estados Unidos, e para a Europa lá. De repente, essa mercadoria, esses panos, esses tecidos começam a sobrar. O que você faz? Óbvio, você diminui a produção. Você vai produzir menos tecido, você não está vendendo, você tem um estoque. Só que quando você diminui a produção, você não precisa de tanta mão de obra. O que você faz? Você dispensa a mão de obra, o trabalhador. Aí aquele operário que trabalhava para você, que foi demitido, ele tem que segurar um pouco a onda, ele tem que economizar, está desempregado. Então, ele vai dar uma segurada no mercado, ele vai comprar uma roupa nova, não vai sair para jantar, não vai trocar de carro, aí começa uma bola de neve. Por quê? Eu não vou comprar mais roupa nova, então a fábrica de roupas começa a vender menos. Eu dou uma segurada no supermercado, eu começo a comprar menos, a indústria alimentícia começa a vender menos. É aquela história da bola de neve que vai descendo a montanha, vai aumentando. Aí essas fábricas entram em crise e começam a demitir. E vira um ciclo vicioso, certo? O grande sinal que a economia americana ia muito mal foi entre os dias 24 e 29 de outubro de 1929, quando ocorre a famosa Semana Negra, a terça-feira e a quinta-feira negra, a quebra da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York, a falência da Bolsa de Nova York, certo? Isso demonstra o auge da crise. A turma fala assim, dane-se, quebrou a Bolsa dos Estados Unidos, é bom para eles largarem de ser emitido. O problema, gente, é que os Estados Unidos é uma economia global, é um comprador global, um fornecedor global. Se ele vai mal,
todo mundo vai mal junto. É igual aquele jogo de dominó, que você derruba um, vão cair todos. Então, a economia americana entrando em crise, o mundo que havia acabado de sair da Primeira Guerra entra em crise também. E uma crise de proporções nunca vistas. Um exemplo, nós fomos afetados diretamente pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós, quem? O Brasil. O Brasil era o maior produtor de café, mas o maior comprador de café eram os Estados Unidos. Gente, e durante uma crise, você corta o supérfluo. O café é uma sobremesa. A gente pode até gostar muito, mas ninguém morre se ficar sem beber café. Então, por exemplo, o Brasil quebrou, porque os Estados Unidos deixam de comprar o café. As exportações vão diminuir muito. O ciclo do café termina aqui. A Argentina sofreu com a queda na venda de carne, certo? A Malásia com a venda de borracha, a América Central com a venda de cacau, tudo caiu, tudo caiu. E a coitada da Europa estava começando a se recuperar, cai de novo, entra em crise de novo. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash, a falência da Bolsa de Nova York, em 1929, outubro de 29, vai provocar uma crise mundial, uma crise econômica global, certo? Para vocês terem uma ideia, gente, os Estados Unidos perderam 1/3 da sua riqueza. No país mais rico do mundo, Estados Unidos, morreram pessoas de fome e frio por causa da crise. No auge da crise, gente, 1933, foi o top, quando chegou no fundo do poço, 40 bancos e 300 empresas fechavam por semana nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1933, chegaram a ter 15 milhões de desempregados. É um número assustador. E aí, o que fazer? O que fazer? Quem teve uma solução para tirar os Estados Unidos dessa grande depressão, como a crise de 29 também é chamada, foi o presidente Franklin Roosevelt. O presidente Franklin Roosevelt ele criou um plano de recuperação econômica, chamado New Deal. New Deal. Na tradução livre, novo acordo. Vocês têm na apostila, grifem lá. O New Deal foi um plano econômico para tentar tirar os Estados Unidos do buraco, certo? Dessa crise sem fim. E no que ele consistiu? O governo passa a investir em grandes obras públicas, obras superdimensionadas, represas, rodovias, ferrovias, túneis, obras gigantescas. Mas por que grandes obras? Para demorar para ficar pronto. Quanto mais tempo a obra demora, mais tempo o trabalhador fica empregado. E outra, usa muitos materiais, cimento, aço, caminhões, para a indústria de cimento vender mais, para a indústria de aço vender mais. Além dessas grandes obras, você gerou um grande número de empregos, mas não para zerar. Foi o governo dos Estados Unidos, no plano New Deal, que criou o seguro-desemprego. Quer dizer, a pessoa que não recebe emprego, ela tem um salário, certo? Além disso, o governo vai incentivar a agricultura, o governo vai financiar a agricultura, né, empréstimos para fazer as plantações, vai alongar a dívida dos fazendeiros. O fazendeiro devia no banco, o governo alongava a dívida, né, 15 anos, 10 anos, 20 anos às vezes, para você dar um fôlego, para dar tempo de trabalhar, ganhar dinheiro e pagar, certo? Esse plano foi um sucesso, ele conseguiu melhorar muito, não o suficiente para tirar os Estados Unidos da crise. Na verdade, o grande acontecimento para retirar os Estados Unidos da crise, por incrível que pareça, gente, foi a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, quando ela se inicia, quando os Estados Unidos participam, em 1941, uma parte daquele povo que está desempregado vai para as Forças Armadas. E uma outra parcela vai para a indústria de armamentos, construir aviões, navios, né, canhões. Agora, uma pergunta que vocês devem ter feito, assim, peraí, professor, se os Estados Unidos estão em crise, de onde saiu a grana para fazer todas essas obras, para bancar esse plano? Os Estados Unidos fizeram uma opção, era o país mais rico do mundo, certo? Mas mesmo sendo muito rico, ele precisava de dinheiro. E ele fez essas obras com empréstimos, o governo americano fez empréstimos, e também emitiu dinheiro, fez dinheiro. Você sabe que o governo é dono da maquininha de fazer dinheiro. Então, além de empréstimos, os Estados Unidos fez uma política
emissionista, quando eu produzo, faço moeda. Isso vai provocar inflação? Vai, mas é preferível uma inflação com a economia andando do que você ter um déficit zero e todo mundo morrer de fome. Foi uma opção que o governo americano fez. Tanto que o Roosevelt, o presidente Franklin Roosevelt, ele foi o único presidente da história dos Estados Unidos eleito 4 vezes para a presidência. Ele morreu da presidência da República. Ele é muito famoso lá. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação. Se tiver alguma dúvida, estou no tutorial. Beleza? Até mais, um abraço e bons estudos.